Então vamos falar um pouco de individuação para o casal e o que seria um casal individuado. Um casal individuado é aquele que juntos ambos entendem como devem ser, né? E não se espelham no que os pais foram, no que a sociedade espelha que um casal tem que ser ou no que os amigos esperam que sejam. Mas esse casal, ele vai procurar, dentro das suas necessidades, né, tanto dele quanto dela, entender os seus valores, entender as suas crenças, entender as suas expectativas, entender o que um e outro consegue contribuir nessa relação e, principalmente, entender por que um e outro se escolheu para aquela relação. E aí sim a gente vai entender o quanto que aí é importante para um casal individuado, o homem ser individuado e a mulher ser individuada, ou seja, esse parceiro entender o sentido dele, entender a que ele veio, o valor dele, de ser quem ele é, de ser o homem que ele é, o arquétipo que ele carrega na vida dele e principalmente essa construção que se transforma o tempo inteiro. E essa mulher entender essa escolha que ela fez. Porque ambos fizeram uma escolha. Num primeiro momento, muitas das nossas escolhas, da nossa atração, passam ali pelos nossos sentidos. Então a gente olha para a pessoa, a gente sente o cheiro da pessoa, a gente ouve a voz da pessoa, a gente depois sente o toque dessa pessoa, o paladar dessa pessoa com o beijo, então os gostos, os cheiros, e a gente tem sim essa intuição, que é o sexto sentido, e que traz para nós um significado que pode tanto ser consciente quanto inconsciente. Ou seja, tanto pode estar muito claro para o tipo de pessoa, o tipo de companheiro que a gente quer ter na vida, quanto pode estar oculto e ainda reservado num determinado local da nossa mente. Talvez a gente nem perceba pelo qual nós fizemos, os motivos pelos quais nós fizemos essa escolha, mas o que a gente quer entender? Que nesse primeiro momento, esses sentidos todos que são ligados, eles estão muito ligados às sensações, eles estão muito ligados a questões íntimas nossas, da nossa estrutura psíquica, da nossa história de vida, daquilo que vale para nós, daquilo que são valores para nós. Então, o que eu valorizo num homem, o que eu valorizo numa mulher? Isso é muito importante. Além dos sentidos, então existe a atração pelos sentidos, mas quais são os valores pelos quais nós continuamos uma história? Nós construímos uma história. Quais são as crenças que nós, ao longo dessa caminhada de conhecimento um do outro, que disse que a gente nunca conhece o outro totalmente, mas essa caminhada que se constrói junto, quais são as crenças que são trabalhadas, quais são as crenças que são estabelecidas nessa relação de um e de outro. No que eu acredito que o meu parceiro pode ser ou se tornar ou no que ele é. No que eu acredito que a minha parceira pode vir a ser, no que ela é, no que ela pode se tornar. Então essas crenças e esses valores vão permear toda essa comunicação entre esse casal. E principalmente o quanto cada um apoia a individuação do outro. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que me olhar como um casal individuado, ou seja, um casal que é diferente de todos os outros casais, um casal que não tem que fazer as mesmas coisas que todos os outros casais estão fazendo, ou gostar das mesmas coisas, ou viver da mesma forma, ou ter a mesma viagem, ou a mesma expectativa. Então, quando eu começo a comparar minha vida conjugal com a vida conjugal do outro, muito provavelmente eu tenho que trabalhar esse olhar e voltar esse olhar para esse construto a dois. Num segundo momento, pessoas que estão em processo de individuação, que entendem a importância da individuação, vão conseguir apoiar melhor
os seus cônjuges, vão conseguir ser mais empáticos com eles, ao ponto dessa integração entre luz e sombra desse casal. Então, esse casal tem pontos luminosos, tem pontos que são gostosos, tem experiências e memórias afetivas que são importantes e ricas de serem vividas. Momentos incríveis que estão ligados a vários sentidos, inclusive as questões sexuais, as questões de valores, as questões de crenças. E o quanto essa pessoa que num determinado momento junta-se com a outra e estabelece-se uma convivência, o quanto que esses valores vão ter que ser conversados. Então, esse diálogo entre uma pessoa individuada e a outra pessoa individuada, e esse ajuste de poder caminhar juntos, aonde um não se sinta anulado nem o outro, mas sim apoiados um pelo outro, vai constituir então a individuação desse casal. Então, não existe um casal modelo, não existe um homem ou uma mulher modelo, mas existe sim aquilo que funciona para nós dois. Existe sim aquilo que é importante para nós dois. Não aquilo que os outros estão vendendo ou que os outros estão falando, mas como nós funcionamos como casal. O que nos satisfaz numa vida conjugal, o que nos satisfaz no nosso dia a dia e que ambos podemos nos apoiar, nos ajudar e assim construir uma transformação, né? Um ressignificado das nossas próprias crises, uma identificação e uma empatia com os nossos problemas, nos quais nós resolvemos juntos os nossos problemas, respeitando a nossa individualidade, a nossa individuação.